Jogadores do Atlético aproveitando as férias, menos outros que estão sendo recuperados pelo DM. Alô, alô, Pedro Abílio, bom dia. Alô, Enio Lima, um abraço pra você, muito bom dia, bom sábado pra todo mundo ligado com a gente aqui no Tiro de Meta. Jogadores do Atlético, claro, seguem aproveitando as férias, com exceção a 3 nomes, né? Atletas que se prepararam nesta semana, pelo menos, com fisioterapia se recuperando de lesão. Tô falando do zagueiro Lianco, do volante Patrick e do atacante Júnior Santos. Junto com fisioterapeutas do Galo, eles estão indo ao CT para realizarem atividades. E outra informação importante da semana em relação aos jogadores que estão descansando, o Ivan Roman, né, que finalmente passou por uma cirurgia com a fratura que ele sofreu em outubro pela seleção chilena na mão direita. O jogador publicou nas redes sociais que tá tudo bem depois da cirurgia que ele realizou na noite da última quinta-feira, e o Atlético também, né, espera que ele esteja 100% quando se reapresentar no elenco em janeiro de 2026, que está chegando. E por falar em janeiro de 2026 chegando, é importante que a gente destaque as especulações que estão acontecendo neste momento envolvendo o Galo. A primeira delas, eu vou destacar aqui, é o Bernard. O jogador teve consultas do futebol da Grécia que não agradaram ao Galo, tá? Não chegou proposta oficial. É o que eu pude apurar, Enio, ouvinte do Tiro de Meta, com relação a essa circunstância. Mas o PAOK da Grécia, um clube tradicional da Superliga Grega, teria buscado informações do jogador que já atuou no futebol grego pelo Panathinaikos, foi um destaque antes de voltar ao Brasil para defender de novo o Galo, jogador que de 18 partidas como titular em 2025 fez 12 só com o técnico Jorge Sampaoli. O argentino elogiou muito o Bernard em alguns momentos dessa reta final da temporada e dá indícios, né, de que gostaria de contar com ele, que tem contrato para o ano que vem. Outra especulação em relação ao Atlético é na possível chegada, né? O Galo teria sondado a situação do atacante Eduardo Sacha, 33 anos. Ele tá lá no Red Bull Bragantino, né? Onde já marcou mais de 40 gols. O Eduardo Sacha se tornou realmente uma referência e hoje é um líder no elenco do Massa Bruta. Mas o jogador que já tem um passado com o Galo, né? Atuou por aqui entre 2020 e 2023, teria sido consultado por uma pessoa do staff do Jorge Sampaoli, que gostava de utilizar em várias funções até no ataque o jogador que, repito, está com 33 anos. Uma outra consulta que teria feito o Atlético, segundo o jornalista André Hernan, é em relação ao zagueiro Arboleda do São Paulo, este já com 34 anos, um equatoriano mais experiente e que deve deixar o tricolor paulista nesta janela de 2025 para 2026, mas com salários altos, existe uma observação ainda com relação ao que pode fazer o Galo. Lembrando, os primeiros nomes são mais experientes, mas o Atlético quer mesmo tentar rejuvenescer o elenco para 2026 e quem sabe abaixar um pouquinho o gasto com a folha salarial para o ano que vem, que já está sendo planejado na cidade do Galo, garoto que marcou. Ô João, você contrataria do Sacha? Curto e grosso, não. Justifique sua resposta. Cara, eu concordo muito com o que disse o Marques, assim. Primeiro, é um cara que passou aqui e que não brilhou. Ele não foi excepcional quando esteve aqui, né? Não brilhou. Segundo, já é um cara rodado no futebol. O Atlético está falando o tempo todo que precisa rejuvenescer o seu elenco. Então já foge disso também. E, terceiro lugar, eu tenho uma expectativa de uma régua um pouco mais acima do Atlético ano que vem. Eu estou vendo um movimento que o Atlético está fazendo que vai desde a parte de gestão até a parte de elenco, de enxugar conta. O Atlético liberou essa semana 11 profissionais, meu amigo. 11 profissionais. Na hora que você libera 11 profissionais, você está fazendo ali um caixa para sobrar dinheiro para você reinvestir, para você contratar outros. Então, essa é a expectativa que eu tenho do elenco do Atlético. Liberações de jogadores que não renderam muito para ter ali um caixa para você fazer tiro certo, para você fazer a aposta certa. Então, acho que o patamar do Atlético para o ano que vem precisa ser superior, com todo o respeito ao Sacha. Acho que é um bom jogador, mas com um patamar superior ao do Sacha, que quando passou aqui não brilhou. O Bernard permanecendo,
seria uma boa notícia para o Atlético para a próxima temporada? A saída dele pode ser encarado como negativo? Como é que você encara isso, Edu? Cara, eu não vejo a saída dele como negativa e também não acho uma boa notícia a permanência do Bernard. Eu acho uma notícia normal. Caso ele continue, o Bernard tem o quê? Uns 18 meses de Atlético e ele jogou... 1 ano e meio, e ele jogou em bom nível ali 1 mês e meio, 2. Sabe? O Bernard ele ainda não aconteceu, apesar dessa reta final, apenas com o Sampaoli, ele conseguiu render algo próximo do que a gente esperava, porque com os 2 treinadores anteriores, Milito e Cuca, ele praticamente não jogava, estava escanteado, até chegou a reclamar dos 2 técnicos de forma de jogo. A relação dele com o Cuca foi muito ruim. Ele reclamou, ele foi ao microfone. Publicamente ele colocou. Aliás, o melhor do Bernard na volta dele é o microfone, um cara que não foge de entrevista em hora nenhuma. Jogo ruim do Atlético, vexame do Atlético, jogo bom do Atlético, conquista do Atlético. Tá sempre o Bernard no microfone, botando a cara, dando explicação, dando justificativa, falando com o torcedor, com a imprensa. Isso ninguém tira do Bernard. Mas é claro que está muito distante daquilo que a gente imaginava. É um desses jogadores que tem já uma idade mais avançada. Eu não gosto muito desse sebastianismo no Atlético, né? Do cara que vai, aí o Atlético vê como solução a volta do cara para salvar a pátria. No caso do Sacha, não vejo como uma boa. Mais cedo falou-se em Arboleda. Também não faz o menor sentido um zagueiro que vai fazer 35 anos, aí um atacante que vai fazer 34, aí outro que vai fazer 34. Pô, que elenco rejuvenescido é esse do Atlético? Um ataque que já teve uma média na reta final agora do ano, todos os jogadores com idade superior a 30 anos. O ataque da final da Sul-Americana, que tinha Dudu, Hulk, Bernard... Hulk com 39... Era 34 anos a média. Dudu, Hulk, Bernard e Rony. Isso. Dudu e Hulk com Dudu e Bernard com 33 para 34. E o mais novo era o Rony, que se não me engano tinha 32. Não, tem 30 ou 31, alguma coisa. E o Hulk 39. A média era 34, era essa. Dos 4. E tava todo mundo pedindo o Scarpa. Que ia aumentar essa média, porque ele tem 30, vai para 31, ele entraria no lugar do Igor Gomes, que tem 26. Então aumentaria ainda mais a média. Cara, é pesado, é difícil. Eu tava olhando aqui no DataFoot, ele tá publicando uma série de estatísticas do Campeonato Brasileiro. O time com a maior média de idade era o Fortaleza. Fortaleza caiu, cara, sabe? Então, de jogadores com a maior média de idade. Então, acho que o Atlético precisa rever isso. E eu falei mais cedo, eu tenho uma teoria quanto a Arboleda, Sacha. Eu acho que o Atlético está vendendo aí, plantando algumas informações para desviar foco. O Atlético tá plantando avô para contratar o Neto, sabe? A gente fez uma consulta aqui, vai todo mundo para ali e vai para lá. Porque não faz sentido. Não faz o menor sentido o Sampaoli ir para uma coletiva, falar que precisa rejuvenescer o elenco. E uma semana depois a notícia é do Sacha e do Arboleda. Ué. Segundo o Igor Tepe, ele trouxe a notícia em primeira mão, o Sampaoli já teria ligado para o Eduardo Sacha e teria interesse no seu retorno. Inclusive, a Itatiaia também já trouxe a informação, ó. Atlético faz consulta por atacante multicampeão pelo clube. Aí tá falando dos detalhes aqui, ó. Tá dizendo, ainda segundo a reportagem, o atacante não viu com maus olhos um possível retorno a Belo Horizonte em 2026 e já teve os primeiros contatos com a comissão técnica de Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Santos e no próprio Atlético. A série, contudo, pode ser dificultada devido à forte liderança interna do jogador no clube paulista. Aos 33 anos, Sacha disputou 48 jogos pelo Massa Bruta na temporada, marcou 9 gols e distribuiu 5 assistências. Ao todo, 140 partidas, 40 gols com a camisa do clube paulista. E aí, vamos falar sobre o vínculo dele, tá aqui, ó, avaliado em 1.200.000 euros, 33 anos. Eu penso o seguinte, vamos lá, aqui, ó, o contrato dele se encerra no final do ano que vem, então tem mais um ano de contrato, você não vai chegar lá de graça, né, e tirar o jogador, ainda mais do Bragantino, que hoje em dia não é fácil você tirar jogador de lá, tem que pagar, eles não pedem barato não, né, até porque tem a Red Bull ali por trás. Bom, gente, vamos lá, Eduardo Sacha, o que eu penso sobre isso? Muito simples, eu acho que, eu sempre falei, na época, por exemplo, quando ele esteve para vir ao Atlético, eu lembro que na época eu escrevia lá pro Deus Me Dibre e eu falei do Eduardo Sacha, né? Muita gente falou, nossa, Eduardo Sacha e tal, jogou muito no Atlético, foi campeão e tudo, né? Inclusive sofrendo pênalti lá naquele jogo contra o Bahia. E o Sacha, eu acho que ele é um bom jogador para compor elenco, não é jogador para ser titular. O Atlético precisa de um camisa 9 titular, alguém diferenciado. Para mim não é o Sacha. O Sacha aí é um pensamento assim,
estão pensando pequeno. Para compor o grupo, pra gente ter um jogador para entrar no segundo tempo, ou ser titular em algumas partidas ali, dependendo, beleza. Eu acho que ele é um bom jogador e tudo. Agora, para ser o nosso camisa 9, falar assim, nós vamos dar a camisa 9 para ser o nosso goleador da temporada, o Sacha, aí para mim não começa bem, não. Eu não acho que seria uma boa. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O Eduardo Sacha no Galo seria uma boa? Você gostaria de ver o Sacha de volta ao Atlético? Tem boas lembranças? Ou você acha que já passou? Não é mais tempo dele no Galo? Tava numa resenha ontem, numa live com o Beto. Inclusive hoje tem outra live aqui no canal. E aí, meu amigo, surgiu o assunto. Como era uma resenha descontraída, eu soltei a informação. Tava comigo, eu tenho guardado aqui alguns certos nomes, mas eu não vou ficar saltando porque, né? Enfim, eu espero deixar ter alguma coisa mesmo rolando para poder soltar o nome, para não ficar jogando 200 nomes por dia. Savarino é um nome que está na lista do Sampaoli. Interessa e, detalhe, o Sampaoli já comunicou ao Savarino, já fez contato com o Savarino para saber dele a respeito de como é que seria uma possível volta para o Galo, pegar a opinião dele e tal. E eu vi também o pessoal do Fala Galo confirmando a notícia nossa, passando essa informação também de contato. Então, acreditando aqui os amigos também do Fala Galo, eu sempre falo, apurar é trabalho, vamos acreditar, gente. Dá trabalho demais apurar notícia, então vamos acreditar, não é fácil, tá? Então, menção aqui ao pessoal do Fala Galo também que confirmou a nossa notícia. Savarino é o nome que está na lista, o Sampaoli fez contato, mas eu não tenho a informação de que existe negociação rolando, tá? Não é uma contratação fácil, envolve valores considerado alto, tá? Então, gente, vamos ter cautela, é um nome na lista, o Sampaoli fez contato, e detalhe, tá? O Sampaoli faz contato, tá? Com geral. Vocês acham que não? O Sampaoli pega o telefone, meu amigo, e ó, já liga, já quer saber como é que tá, faz um primeiro contato, uma primeira abordagem, e através dessa primeira abordagem, ele fala pro Bax, ó, pode ir. Pode ir, porque eu já conversei, a ponte eu já fiz. Fiz uma pequena intermediação, agora você faz o resto. O Sampaoli faz muito disso, e isso é muito bom, o Sampaoli tem um nome bem quisto no mercado, tá? Isso tem ajudado, beleza? Então, é isso, qualquer novidade a respeito de Savarino, pode ter certeza que a gente vai trazer. Tô em cima, tô com esse nome guardado há um bom tempo. Ontem eu soltei o nome aí e já viralizou em tudo quanto é lugar, então eu tô trazendo em vídeo aqui mais detalhes. Mas negociação mesmo entre clubes, eu ainda não tenho essa informação. Show? Só o primeiro contato de Sampaoli por telefone. Show de bola, galera? Hein, Panzi, até complementando sobre o Bernard, Cirilo, quando se repatria um atleta que fez grande sucesso, que é ídolo, que jogou Copa do Mundo, né? Que era o alegria das pernas, né? Do Felipão, né, em 2014, né, cria-se uma expectativa que esse mesmo jogador volte, né, com as mesmas características, fazendo o que ele fazia. E, gente, é muito difícil isso, é muito difícil. Ele já vem mais rodado, já vem mais cansado e, de repente, a expectativa que se cria, ela não se confirma, porque é um outro momento, né? Em cima do Bernard se criou uma expectativa muito grande, mas se você for pegar os números do Bernard nessa segunda passagem pelo Atlético, ele é muito, muito ruim, né? Muito inferior com relação às expectativas criadas, né? Foram poucos gols, poucas assistências, né? Dentro dos próprios jogos, né? Um jogador que joga na posição, como ele em muitos momentos sumia das partidas, né? Poucas ações com bola, né? Um jogador que joga na função dele, Igor Gomes também, né? Eu vejo nessa função atletas que tem que estar com a bola o tempo todo. É o termômetro da equipe, é o cara que vai fazer o ataque jogar, é o cara que vai pegar a bola, vai acertar um passe, vai pifar o atacante na cara do gol. Infelizmente, o Bernard só agora no final do ano, em algumas partidas, em alguns lampejos, ele conseguiu fazer o que se esperava dele, né? Então, números muito baixos, né? Para um atleta que se criou uma enorme expectativa na volta. O Cirilo, o grande pensador Heráclito de Éfeso já dizia: nenhum homem pode tomar 2 vezes o mesmo banho de rio, porque a água do rio já não é a mesma, tampouco o homem. Então, não existe mais, né? Ou Lulu Santos já diria: nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, tudo muda, cara. Essa do Lulu Santos eu já conheci. Deixa eu te falar, o Bernard não é o mesmo de 2014, é um Bernard, hoje voltou falando muito melhor, ganhou casco, aprendeu lá fora, ganhou desenvoltura, mas a velocidade já não existe mais. Tamo junto, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço, fui, tchau, valeu.
Fala Massa, fechando mais um vídeo do canal, trazendo notícias de venda, de possíveis contratações. Tatiaia traz para vocês com exclusividade, junto Beto, Tanaka. Então deixa aí a opinião de vocês sobre tudo que eles passaram aí pra gente aí, no espaço de comentário aí do canal, muito importante a opinião de vocês. E antes de sair do vídeo, também peço o like de vocês, tá? Que também ajuda demais o canal a continuar a crescer. Então já agradeço a todos aí, tá bom? Antecipadamente. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não conhece o canal, esse canal traz notícias todos os dias do Galão, de domingo a domingo. Então não perca tempo, venha fazer parte da massa. Deixe já meu convite para vocês, se inscreva no canal para quem ainda não se inscreveu. Ativa o sininho de notificação também, que é muito importante, que toda vez que sai um vídeo aqui no canal, o YouTube avisa vocês, tá bom? Fiquem à vontade, que esse canal aqui é para vocês, então fiquem muito à vontade para deixar a opinião de vocês aí no espaço de comentários. É muito importante pra gente também, tá? O comentário de vocês ajuda muito aí o canal a continuar desenvolvendo. Então já agradeço a todos, mais uma vez sejam bem-vindos. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, massa.